Muito boa noite, fechar com chave de ouro, se Deus quiser. Chodesh Tov. Eu acho que eu preparei bastante para esse shiur, eu achei que era um tema muito importante e vi com carinho. Eu acho que de verdade é algo que eu deveria falar mais vezes pela importância do tema, apesar que o conceito nós conhecemos, mas pela importância do tema, acho que ele tem que ser relembrado de vez em quando, como a gente vai ver Bezrat Hashem aqui, quanto que ele é importante, queridos. É o seguinte, quanto mais a gente estuda, não é, vamos dizer assim, só, entre aspas, só necessariamente uma Gemara, ou um livro de Halakha, ou uma Mishnah. Eu considero muito estudo, e adoro fazer isso nas férias, ler biografia dos nossos grandes Rabanim. A vida dos nossos Rabanim é algo impactante ver como eles viviam. E quando a gente começa a ver a vida desses gigantes em Torá, e a gente mergulha no oceano da Torá, tem alguns assuntos que a gente achava eles serem menos importantes, ou um luxo, igual um banco de couro num carro. Não é obrigatório ter. É bom, hoje em dia carro manual já quase que não existe, mas banco de couro ainda é um luxo. Tem algumas coisas na Torá que parecem ser um luxo, mas elas são igual o motor do carro, algo indispensável. É o mais incrível de tudo que na nossa Torá Kedoshá, outro dia eu estava conversando com jovens e eu mencionei para eles o seguinte: se a gente for olhar um livro de matemática, por exemplo, eu perguntei para eles, olha, quando vocês têm 8 anos de idade, que livros vocês usavam quando vocês tinham 8 anos de idade? Então eles falavam, a gente usava o livro X. Depois com os 10, aí é outro livro. Com os 15 é outro livro. E quando chega com os 25 não usa mais nenhum livro. Mas os livros eles vão mudando conforme a idade da pessoa. O livro de matemática muda, o de português muda, o de geografia muda. Os livros didáticos eles mudam conforme a idade da pessoa. É incrível se a gente for olhar, quando a gente vai numa messibá do Humash de uma criança de 3 anos de idade, ou 4, 5 anos de idade, ou a idade que for, ele está com o Humash na mão. De repente, quando esse menino, ele tem 15 anos de idade, ele está estudando um Humash, ele está com o mesmo Humash na mão. E quando um adulto está com 40 anos de idade estudando um Humash, ele está com exatamente o mesmo Humash na mão. E não menos do que isso, se a gente puder acrescentar, quando a gente vê o Gadolador, o gigante da geração, pega 10 maiores Rabanim da geração, eles abrem o mesmo Humash, o mesmo livro da Torá, ou Mishnah, ou Gemara, ou Halakha, que uma criança estuda. Isso é uma das maiores provas que a nossa Torá Kedoshá, ela é algo divino e eterno. O que quer dizer isso? A Torá, na verdade, ela é eterna, porque o livro de matemática muda, o livro de geografia muda, a Torá Kedoshá não muda, porque dentro da mesma Torá tem algumas camadas. A primeira camada é descascada por um menino de 3 anos de idade, a segunda por um de 10, e a 15ª camada, ou a camada que for, chega lá dentro do caroço, o Rav, que já estudou mais, uma pessoa mais erudita. Se é assim, eu fiquei pensando, dá para sempre aprender alguma coisa a mais. Eu vou mostrar para vocês, e mostrei para mim mesmo, pelo menos espero que vocês participem comigo, quando estava preparando o shiur, algo assustador. Um dos tratados de Mishnayot, a gente sabe que tem 6 sessões de Mishnayot, dividido em 6. Um dos setores de Mishnayot, das setores de Mishnayot, das sessões, é chamado Nezikim. Lá dentro se encontra uma Mishnah famosa, chamada Pirkei Avot. A gente traduz isso como ética dos pais. Agora prestem atenção, é assim que a gente traduz, mas tem que traduzir o que está escrito, não o que a gente gostaria que tivesse escrito. Eu quase caí da cadeira quando estava estudando esse Shabbat e vi isso, e foi isso que me cutucou nos últimos 3 dias. Eu fiquei algumas horas, cada um dos dias, preparando o shiur. Sábado, domingo e segunda hoje. Pessoal, olhem que interessante. A palavra Pirkei quer dizer estudos, ensinamentos. O que quer dizer avot? Patriarcas. Então, quando a gente traduz ética dos sábios, é Hello Kitty. Porque a tradução ao pé da letra e a verdadeira são os ensinamentos dos nossos avós. Quem são os nossos avós? Avraham, Yitzhak e Yaakov. É incrível quantas vezes a gente já leu Pirkei Avot e talvez nunca pensou sobre isso.
é descascar mais uma camada, como a gente mencionou no começo do Shiur, da mesma Torá Kedoshá. Os nossos avós eram Avraham, Yitzhak e Yaakov. Queridos, Pirkei Avot contém tudo menos Avraham, Yitzhak e Yaakov. Aparece uma vez a palavra Avraham Avinu em Pirkei Avot, para ser um pouco mais preciso. Não fala nada sobre Yitzhak, não fala nada sobre Yaakov. Por que, me permitam a falta de educação, raios é chamado de Pirkei Avot? Deviam ser Pirkei Rabanim, ensinos de Rabanim, ou Pirkei Tanaim, as pessoas, os Tanaim, são pessoas que viviam na época da Mishnah. É incrível. Eu tive mais uma pergunta também, não sei se a gente já pensou sobre isso alguma vez. Os avós eram pessoas grandes ou não eram? Pelo menos gigantes. Quem fala menos que isso é um ignorante total, que não é o caso de ninguém aqui. Agora, por que a Torá não foi entregue para Avraham, Yitzhak ou Yaakov? O que Moshe Rabbeinu tinha que Avraham Avinu não tinha? Pessoal, perguntas que, de novo, a gente descasca a Torá, a gente encontra cada vez mais uma casca, a gente nunca pensou nisso, é incrível. Uau, por que a Torá nunca tinha sido dada para Avraham, Yitzhak ou Yaakov? E por que eles não entregaram a Torá para o povo? O livro Netivot Shalom traz, no fim do livro de Vaikra, ele tem um comentário sobre Pirkei Avot, que vale a pena a pessoa procurar estudar também alguma vez na vida. Os 1001 lugares que a pessoa precisa conhecer enquanto ele está nesse mundo. Então tem alguns livros que a pessoa precisa conhecer também enquanto ele está nesse mundo. O Rav de Slonim, no livro dele Netivot Shalom, traz uma pérola que a gente vai caminhar por ela e algumas coisas a gente adiciona daqui e de lá. Mas a espinha dorsal, eu vi no livro dele, é o seguinte. A Gemara em Masechet Yomá, na página 28b, conta pra gente que os avot, Avraham, Yitzhak e Yaakov, eles estudaram em Yeshivot. Assim fala a Gemara lá. E a pergunta é, o que eles estudaram? Avraham Avinu estudou o quê? Sobre Noach, sobre... O que eles estudaram? E olha que interessante, pessoal. Eles não estudaram Alachot Nizikim, que é quando um prejudica o outro. Em especial, vou explicar para vocês e provo para vocês daqui um minutinho. Então, eu pergunto ao Rebbe de Slonim, o que eles estudaram? Ainda a Torá não tinha sido dada. O que eles estudaram? Olhem que espetacular. Diz o Rebbe de Slonim, o que os avós, Avraham, Yitzhak e Yaakov, estudaram Torá? A Gemara conta que eles estudaram Torá. O que eles estudaram? Se a Torá foi dada centenas de anos depois. Diz ele o seguinte, eu faço questão de ler para vocês, Ikar Limudam, o principal do estudo dos avós, Kodem Shenitna Torah, foi antes da Torá ter sido dada para Moshe Rabbeinu em diante, eles viveram antes disso, Haya Benyane Amidot, foi única exclusivamente quase em relação às midot, as características pessoais, traços pessoais da pessoa. Quer dizer, Avraham, Yitzhak e Yaakov estudaram o quê? Midot. Quando está escrito que Avraham sentou na Yeshiva, Yaakov sentou na Yeshiva, Yitzhak sentou na Yeshiva, olhem que bárbaro. Sentaram em que Yeshiva? Fazendo o quê? Estudando Midot. Isso que eles estudavam. Olhem só que espetacular. Avraham Avinu, olhem como cola direitinho. Quando a gente começa a ver alguma coisa, dá para costurar uma com a outra. Olha como tudo fica perfeito na nossa Torá. Avraham Avinu, ele é muito conhecido pelo Chesed. Bondade dele. Yitzhak é conhecido como Gvurá. Gvurá é um pouco mais, dureza, mas não é dureza de cruel, não é isso. Um pouco mais severo. E Yaakov é chamado Tiferet. Yaakov é um mishmosh, é um mix dos dois. Quando que Avraham Avinu desenrolou, sofisticou, criou esse Chesed, Yitzhak criou essa Gvurá, Yaakov criou esse Tiferet, olhem que bárbaro. Durante os anos que eles estavam nas yeshivot deles estudando as midot. Depois que Avraham Avinu tinha a yeshiva de Shem Ever, haviam algumas yeshivot. Quando eles estavam nas yeshivot, Avraham, Yitzhak e Yaakov, cada um durante o seu período de vida, estudando, vieram depois as 12 tribos, filhos de Yaakov. E só depois disso que veio Matan Torah. Por quê? Deve ser que essa é a resposta. Porque só depois que eu tenho um lugar para poder entregar a Torá,
que eu posso dar a Torá. Então Hashem falou, eu não posso dar a Torá para Avraham, Yitzhak ou Yaakov. Depois que eles semearam o solo, depois que eles araram esse solo, preparando o solo para poder a Torá ser outorgada, Hashem falou, agora sim eu posso entregar a Torá. Ou seja, a Torá não foi entregue a Avraham, ou Yitzhak ou Yaakov, porque o terreno ainda precisava ser arado, precisava ser molhado, precisava ser adubado, precisava ser plantado. Qual é esse terreno? Qual é esse terreno? Esse terreno que eles plantaram, araram, eram as Midot. O que Avraham, Yitzhak e Yaakov estudaram nas Yeshivot foram Torat Hamidot. Por exemplo, se a gente for olhar quais atributos, quando o Pirkei Avot menciona Avraham Avinu, quais atributos menciona sobre Avraham Avinu, por exemplo? Ain Tová, ele tinha um olhar positivo às pessoas. Ruach Nemuchá, Nefesh Efelá, ele era muito humilde. Por que fala isso? Para contar para a gente o que eles fizeram. Então a gente perguntou, por que é chamado Pirkei Avot? Ética dos pais. Essa não é a tradução. Pirkei Avot quer dizer ensinamentos de Avot, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Resposta simples. Por quê? Porque Pirkei Avot é tudo Midot. E a Torá dos nossos avot era quase que única e exclusivamente as Midot. Ou seja, Pirkei Avot não é ética dos pais. Pirkei Avot é a ética dos nossos antepassados, Avraham, Yitzhak e Yaakov. O fundamento deles eram as Midot. Foi isso que eles se ocuparam 99% do tempo da vida deles. Por que eu não falei 100? Pelo seguinte, eu fiquei com uma questão quando estava preparando o shiur. Falei, poxa vida, mas a Gemara conta pra gente que Avraham, por exemplo, todos os avós, cumpriram todas as halachot. Halachot Shabbat, Halachot Kashrut, Halachot Nidah, tudo. Então, como que a gente pode falar que eles estudaram Torá? E a Torá eram as Midot. E as Halachot, eles não estudaram? Estudaram. Mas qual é o principal no momento? Qual foi o principal para Avraham, Yitzhak e Yaakov? Fiquei na dúvida, mas eu acho que é óbvio. Midot. Prova para mim? Provo. Abram o Chumash inteiro, Bereshit, procurem sobre Avraham, Yitzhak e Yaakov. Que halachot nós enxergamos sobre Avraham, Yitzhak e Yaakov? Kiddush, Nidah, Mikveh, Kashrut, Shabbat. Essa é a prova. Certeza que eles cumpriram as mitzvot, a Torá conta pra gente, a Gemara conta pra gente, melhor dizendo. Mas os kishkes, como se fala em árabe, dos avot, qual que era? As midot. 99% do tempo que eles passaram a vida deles eram midot. Por isso que é chamado Pirkei Avot, são as midot, mesmo que não fala sobre Avraham, Yitzhak e Yaakov. Porque eles são midot. Quando se fala de midot, se fala de avot automaticamente. Por isso é chamado Pirkei Avot. Por que começa de Moshe boa? Porque, de novo, Moshe é um fruto de Avraham, Yitzhak e Yaakov em zona. Inclusive, quando a Torá fala sobre Avraham Avinu e fala de Brit Milá, não é aí que a gente recebeu a mitzvah de Brit Milá. Quando a Torá conta, por exemplo, sobre a mitzvah de Brit Milá de Avraham Avinu, conta que ele fez Brit Milá. Mas o tzivu e a ordem para nós fazermos Brit Milá hoje dos nossos filhos veio depois. Porque Avraham, Yitzhak e Yaakov não representam as mitzvot, representam as midot. Uau, incrível. Se a gente for olhar os episódios que, por exemplo, Avraham Avinu é mencionado. Eu fiquei procurando, folheando o Chumash. A Torá conta sobre Avraham Avinu com Hagar, esposa dele. A Torá conta sobre Avraham Avinu com os Plishtim. A Torá conta sobre Sará sendo capturada por reis. A Torá conta como que Avraham Avinu foi salvar o seu sobrinho Lot. Ou quando a Torá fala sobre Yitzhak, conta como Yitzhak se relacionou com Yaakov e Esav. Quando a Torá conta sobre Yaakov, conta como Yaakov se relacionou com Lavan e Esav. Que mitzvah? Nenhuma quase. Ou talvez nenhuma mesmo. Por quê? Porque os avot representam as midot. Apesar que eles cumpriram todas as mitzvot, que é um hidush que a Gemara fala, mas deve ser que esse não era o principal. Fato é que a Torá nem cutuca quase que nenhuma mitzvah que eles fizeram.
dar um passo adiante. E tem um episódio, eu não lembro da escola, porque eu lembro quase nada do Tanakh da escola, tá bom? Infelizmente, eu gostaria de lembrar mais, mas como bom aluno eu não lembro muita coisa, mas eu sempre gosto de estudar e aprender um pouquinho mais para ficar um pouco menos ignorante. Então, vou compartilhar com vocês, de uma forma bem sucinta, no Sefer Melachim Bet, logo no começo, no capítulo 4, no Perek Dalet, eu vou dar para vocês uma pequena introdução. Os livros de Melachim, que é o que a gente vai mencionar a história, eles vão desde David HaMelech até a destruição do primeiro Beit HaMikdash. E essa história aparece no começo de Melachim Bet. Conta pra gente o seguinte: havia um profeta chamado Ovadiah, do Neviim. Ele tinha uma esposa. Essa esposa pegou dinheiro de um rei, Yehudi, chamado Ahav. Ela pegou dinheiro de Ahav. Por que ela pegou dinheiro de Ahav? Ela pegou dinheiro de Ahav porque havia uma mulher querendo matar os Neviim, os profetas, haviam 100 profetas, ela escondeu eles em 2 cavernas diferentes. A esposa de Ovadiah, mais uma vez, escolheu 50 numa caverna e 50 na outra, e ela todo dia levava para eles pão, água, chocolate, petit four, alguma coisa para eles comerem, arroz e feijão, levava comida para eles. Agora, ela precisava de dinheiro para pagar o sustento de todos esses profetas. Então, esse Navi e a esposa pegaram dinheiro desse rei Ahav emprestado para poder sustentar esses 100 profetas que estavam escondidos na caverna. Top! O profeta Ovadiah faleceu e deixou o quê? Dívidas, infelizmente, que não era o planejado dele, para a esposa. Então, o filho desse rei Ahav, que foi quem emprestou dinheiro ao profeta Ovadiah para sustentar os profetas que estavam escondidos, porque queriam matar eles, foi lá e falou: olha, eu vim cobrar minha dívida. Esse filho do rei Ahav se chamava Yehoram. Ele falou: olha, o teu marido, senhora Mrs. Ovadiah, seu marido pegou dinheiro emprestado e tinha juros. Eu estou cobrando aqui dinheiro com juros. Ela falou: não tenho nada para pagar. Falou: bom, você acha que você não tem nada, mas você tem filhos? Os seus filhos agora serão meus escravos, meus conselheiros, e assim a dívida vai ser paga. Essa mulher do Navi Ovadiah, que havia falecido, veio para o profeta da geração, Elisha, e falou para ele: help, me ajuda. Meu marido, Ovadiah, falecido, pegou dinheiro para sustentar 100 profetas. Nobre ou não é? O Davi, claro que é nobre. E agora vão pegar meus filhos como pagamento disso? Por favor, me ajuda, me ajuda. Uau! Elisha, o profeta, falou para mais uma vez a esposa de Ovadiah, falou: olha, por favor, faz um favor para mim. Pega os utensílios que você tem e deixa eles disponíveis que eu vou te ajudar. Falou: como que é? Falou: eu vou te ajudar. Falou: eu vou trazer óleo e vou despejar esse óleo. Com esse óleo você vai conseguir pagar as dívidas que o seu marido deixou com uma boa causa de sustentar os profetas. Tá bom, só que essa mulher falou: que objetos? Em casa, besouro, eu tenho um copo, eu não tenho nada em casa, para que objetos? Então o Navi falou para ela: pessoal, prestem atenção na história, por favor. Consegue alguns kelim, alguns objetos. E com esses objetos, a gente vai encher eles de óleo, e com esse óleo você vai vender o petróleo, o óleo, para poder pagar a dívida. Tá bom? Ela falou: eu só tenho um jarro, eu tenho um jarro vazio. Falou: se você só tiver um jarro vazio, o que vai acontecer? Tudo que eu vou encher vai ser um jarro. Se você conseguir 200 jarros, eu vou encher 200 jarros. Então, do your homework. Tá bom, ela falou: tá bom. Elisha falou para ela o seguinte: e se você é uma mulher sábia, esposa do Navi Ovadiah, lechi shali lecha kelim minachutz, vai conseguir alguns objetos emprestados. Compra, aluga, pega emprestado, se vira. Bom, o Navi fala para ela: agora que você já tem os objetos, fecha a porta. Daqui, entre parênteses, a gente aprende o conceito chamado Tziniut. Fato que o Navi, todo mundo sabia que ele era Navi, mas ele não fazia milagres
visíveis. Então toda pessoa que chega na cidade lendo pé, mão, cabeça, xícara, e ele faz milagres, já é algo de se preocupar. Porque o Navi Elisha, quando foi encher, fazer o milagre, por uma razão que Hashem achou devido, e ele achou devido, ele falou, fecha a porta para ninguém saber disso. Beleza. E ele começou a encher os utensílios um do outro. Ela pegou, tinha um copo que ela conseguiu, outro que ela conseguiu emprestado, um jarro, e ele foi enchendo um utensílio após o outro. Cada utensílio que ela trazia, um milagre o Navi ia enchendo, e ela ficava com óleo para poder pagar a dívida e se sustentar. Uma pergunta, a gente talvez conhecia essa história, quem não conhecia, conhece agora, mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Foi um milagre ou não foi encher os copos, jarros, barris de óleo? Foi. O que o Navi falou para ela? Por favor, vai buscar uns copos para me encher. Habibi, você vai fazer milagres ou não vai? Faz direito. Chega em casa, tira a cartola do mágico, faz 100 copos aqui, faz aparecer 200 jarros, 200 copos e rala-se e enche tudo isso. Porque ele falou para ela, vai conseguir os copos, mas ela falou, não tenho. Ele falou, se você só tiver um copo é só que eu vou encher. O que você tiver eu vou encher. É um milagre ou não é? Se é um milagre de fato é, então consegue os copos também, Navi Elisha. Daqui Elisha veio ensinar para a gente, assim diz Rav Chaim Shmulevitz, algo bomba. Não é esforço. Não é estadlut. Rav Chaim Shmulevitz fala algo muito mais precioso. Ele fala o seguinte: Ein moridim kelim min hashamayim. A Kadosh Baruch Hu dá para a pessoa conforme o receptáculo que ele tem para receber. Eu quero te fazer um milagre, disse o Navi Elisha para ela. E assim ensina o Tanakh para a gente no século 21, porque não é uma história que aconteceu, é uma história que acontece. Eu só posso dar para você, homem ou mulher, Yehudi, o que você está pronto e é capaz de receber. Se o tio Patinha chegar aqui, queridos, com a moedinha, não número 1, a número 1 ele não vai dividir, mas as outras, e falar para a gente, olha, eu estou cheio de moedinha para dar para vocês, e a gente chegar com um copinho de café de 50 mililitros, quantas moedinhas eu vou conseguir receber? 2, 3, 4. Se eu chegar com uma sacola de lixo de 50 litros, eu vou receber mais. O Navi veio ensinar para a gente que quando nós temos kelim, temos onde conter a brachá de Hashem, Hashem manda a brachá. Se nós não temos kelim, mesmo o Navi falou, eu não vou te dar, porque isso está fora da minha alçada. E o que aconteceu naquele caso foi que o Navi deu para ela um monte de óleo depois que ela já tinha os objetos, e o Tanakh conta, assim explicam os Mefarshim, que o óleo, o valor do óleo subiu, e o Navi falou para ela, olha, agora está disponível, que hora a senhora pode pegar e vender? Ela falou, mas o que eu faço com todo esse óleo e todo esse dinheiro? O Navi falou para ela, você paga a sua dívida, e você tem dinheiro para os teus filhos até o fim da vida. Daqui os Mefarshim falam que quando uma pessoa, entre parênteses isso, quando uma pessoa deve dinheiro a alguém, ele tem brachá na vida, primeiro paga a dívida e depois dá para os filhos ir para Disney passear. O Navi falou para a gente, paga a dívida que você vendia para a Rav e posteriormente o que você vender depois vai dar para os teus filhos também continuarem vivendo. Isso por si só já é ouro. Fechando parênteses, diz Rav Chaim Shmulevitz, Ein moridim kelim min hashamayim. Quais são os kelim, quais são os objetos no shir de hoje? Midot. A Kadosh Baruch Hu dá brachá para a pessoa conforme as midot que ele tem. É isso mesmo, é isso mesmo. Conforme as midot que nós temos, assim a Kadosh Baruch Hu manda brachá para a pessoa. Olhem só que importante. E olhem quanto que midot é importante. Cada vez que a gente estuda um pouquinho mais sobre o assunto, estou falando da minha pessoa, eu vejo quanto que eu era bobo. Olha o olhar que Chachamim dão para midot, é incrível. Famosa frase que a Gemara fala, Aiman de baile meave hassida lekai mili de avot. Uma pessoa que quer virar um hassid, hassid não é peot, pode ter peot também, mas hassid é alguém que é mais, a média é 6, a média é 8, ele tira 9. Isso é um hassid. Uma pessoa que quer virar hassid, como ele faz? Fala Gemara em Babakama, cumpra as leis, os ensinamentos de Pirkei Avot.
Olhem que interessante. Tem um livro que é o coração do Mussar, chamado Mesilat Yesharim. O Mesilat Yesharim, ele baseia o livro inteiro dele numa braita só, um dito só da Gemara. Ele traz níveis, como a pessoa chega do menor até chegar na profecia. Esse é o Mesilat Yesharim inteiro, ele vai explicando. O maior nível é Nevoá e profecia. Um nível antes da profecia, como se chama? Hassidut. E como que uma pessoa vira Hassid? Está escrito na Masechet Baba Kama, Aiman de baile meave Hassida, se eu quero virar um Hassid, que é um nível antes de profecia, lekayem mili de avot, cumprir as leis dos avot, que como a gente mencionou no começo do shiur, são as midot. O trabalho das midot eleva a pessoa ao máximo. E o contrário também é muito grave. Porque ninguém está desmerecendo Deus me livre, nenhuma haverá. Claro que não. Mas o tom do shiur de hoje é midot. E a Gemara fala para a gente, e eu fiquei pensando sobre isso, se midot é tão importante, aonde nas 613 mitzvot está escrito não tenha mais midot. Não tem nenhum lugar no Chumash inteiro, de Bereshit até Devarim. Se midot é tão importante, por que na Torá inteira não tem nenhuma haverá? Se é importante, deveria constar na Torá. Não fique bravo, não seja orgulhoso, não seja avarento, não seja esbanjador. A gente não encontra na Torá isso. Eu fiquei pensando, se não consta na Torá, sim consta. Sério? Está escrito na Torá, claro. Agora, no começo do Tratado de Sotá, na página 5a, fala o seguinte: uma pessoa que não tem humildade, Hashem fala, Einani ve'u yecholim ladur ba'olam. Eu não consigo morar com ele no mesmo mundo, não na mesma casa. Agora, fiquei confuso, porque a Gemara também fala em outro lugar que a Gemara tem um dilema. Será que quando tem muita gente fazendo haverá, Hashem se encontra presente naquele grupo ou não? A Gemara fala, claro que sim. Ashochen itam betoch tumotam. A Gemara prova de um pasuk em Achareimot que Hashem mora com as pessoas betoch tumotam, mesmo que eles estão fazendo haverot. Hashem gosta dos Yehudim de qualquer forma, ele não consegue separar. Mas como assim? Hashem falou na Gemara que se alguém tem gavá, orgulho, Hashem não consegue morar no mesmo mundo que ele. Essa é a resposta. Claro que está escrito midot na Torá. Está tão escrito na Torá que Hashem falou, com alguém que faz uma haverá, tomara que ele faça tshuva, mas eu consigo morar com ele. Com alguém que tem midot ruins, por exemplo, orgulho, Hashem fala, eu nem consigo morar, não na casa dele, no mesmo mundo que ele mora. Enquanto ele não fizer tshuva, eu não consigo me aproximar a ele. Ou seja, se midot é tão importante, não está na Torá? Claro que está, era só procurar. Inclusive, tem um Rambam que tinha que ser enquadrado nas casas da minha casa, pelo menos. Tem um homework para mim. Pessoal, eu não costumo ler 2, 3 linhas, mas é impossível não ler esse Rambam. O Rambam em Alachot Teshuvah fala algo precioso. Al tomar, não pense você, Yehudi. She'en teshuvah ela me'averot sheyesh ba'em ma'aseh. A gente acha às vezes que a teshuvah é só para averot que tem algum ato. Kegon, por exemplo, znut. O pessoal pegou a mulher do vizinho. Claro que eu preciso fazer tshuva sobre isso. Gezel, eu roubei, peguei a caneta do cara, não devolvi, peguei o livro de alguém, não devolvi. Agora, ela, continua o Rambam dizendo, óbvio que sobre isso tem tshuva, porém, Keshem shetzarich adam lashuv me'elu, da mesma forma que a pessoa precisa fazer tshuva de averot, que tem atos, atenção, kachu tzarich lechapes bedeot raot sheyeshlo. A pessoa precisa procurar coisas, pensamentos íntimos que a pessoa tem, que não condizem com a Torá. Velashuv, e fazer tshuva. Que exemplos o Rambam traz de midot? Kas, nervosismo. Mas eu não fiz nada, eu só gritei! Não quebrou o vidro porque eu sou tzadik, eu controlei o meu grito. O Rambam precisa fazer tshuva. O Minaevá, eu tenho raiva daquela vizinha, daquele vizinho, por causa da reforma, por causa do carro dele, pelo emprego dela, pelo penteado dela, pela cintura dele, pela cintura dela. Né? O Minakiná, inveja. Pessoal, quem eu tenho? Kas, Evá, e eu tenho todas essas midot que o Rambam está falando. Eu sei que eu tenho, preciso melhorar. O Mina Itul,
pessoa ficar perdendo tempo, o merdifat mamon, ficar atrás sedento de dinheiro como que não tem fim. Kavod, diz o Rambam, pessoal, é incrível mencionar os exemplos que ele traz, estou terminando. Kavod é procurar honrarias, o merdifat machalot, século 21, procurar gourmet, cada vez mais uma comida, mais alguma coisinha. E diz o Rambam, agora, esses tipos de averot, como kas, nervosismo, não gostar do outro, ter inveja, procurar dinheiro, kavod, comida, mesmo que é comida kasher, mas viver sobre em cima de um churrasco, ele está falando. Elo avonot, diz o Rambam, e com isso ele termina, kashim meotam shesh bahem maaseh. Esses tipos de averot é mais difícil de fazer tshuva do que roubo, do que lo aleno pegar a mulher do vizinho. Por quê? Porque eu fiz um ato, eu sei que eu estou errado, o outro eu falo, o que eu fiz? Diz o Rambam, também precisa fazer tshuva. Isso, quando a gente resume uma palavra, são midot. Quando se fala num lugar em Israel chamado Kfar Hasidim, eu sempre penso num Rav chamado Rav Elia Lapian. Rav Elia Lapian foi o Rav do meu Rav em Baltimore. Ele sempre me contava histórias dele. Uma vez encontraram Rav Elia Lapian, o Mashgiach de Shiva de Kfar Hasidim, Zichron Libraha, um homem gigante, famoso também no mundo da Torá, com tarit e tefilin, indo para o Knis, e a pessoa que estava acompanhando ele naquele dia era outra pessoa, e viu ele murmurando algumas palavras. Falou, o que o senhor está falando? O que o senhor está falando? Birkot HaShahar, eu sei que o senhor não reza andando, o senhor reza parado com Sidur. Olhem o que são midot. A velha Lapiana falou, deixa para lá. Então, esse homem encostou o ouvido na velha Lapiana e escutou ele falando o seguinte passuco. Velot avi toeval betecha ve'aita cherem kamohu. Não traga algo, me permitam, nojento para sua casa, porque você vai acabar sendo influenciado por isso. Aí o indivíduo está acompanhando e falou, Rav, o que o senhor está repetindo esse passuco antes de ir para a sinagoga? O senhor nem está indo para casa, está indo para a sinagoga. Não traga para a sinagoga algo nojento, porque você vai ser influenciado por isso. O que o senhor se refere? Posso perguntar para o senhor? A velha Lapiana falou, claro, eu estou indo para Yeshiva agora rezar. Aonde eu sento na Yeshiva? Na frente. Quando que o Hazan fala Shem Elokechem Emet no fim do Shema? Quando eu termino. Quando o Hazan começa a repetição da Hazará, da Amidah, quando eu dou meus 3 passos para trás. Eu, cada vez antes de ir para Yeshiva, eu falo, por favor, Hashem, não me faz virar uma toivá, uma coisa abominação. Porque alguém que é orgulhoso é uma abominação para Hashem. E pode ser, quando ele estiver me esperando no Shema ou na Amidah, eu vou demorar um pouquinho mais para ganhar kavod. Aí esse senhor que estava acompanhando o Rav, a velha Lapiana, falou para ele, Habibi, com todo respeito, Rav, o senhor tem 80 plus. Que kavod! Que desejo está procurando com mais de 80 anos de idade? Rav Elia Lapiana respondeu para ele, o Yetzer Hara não diferencia idade nenhuma. Para todas as idades, ele tem um abraço para dar. Rav Elia Lapian, cada vez que ia rezar, num lugar onde era distinguido na frente, com mais de 80 anos, um Raham gigante, quem lê o livro dele, não um homem, é quase que um anjo. Por favor, Hashem, não me faça ser uma toevá, uma abominação. Por quê? Porque eu tenho medo de ser influenciado pelo kavod que eu vou receber. Ele contou uma vez que uma amidah ruim é igual uma granada. Olhem que exemplo precioso. Se eu tenho uma granada na minha casa, não em casa não, vai no sítio, pronto, tá bom? Tem uma granada no sítio, e ela não explodiu 20 anos. Tá safe? Tá protegido? Na hora que alguém puxar o gatilho, trach. As midot, olhem que exemplo preciso, queridos. As midot não boas são que nem uma granada. Tem alguém falando com a gente, a pessoa vai lá e ignora a pessoa. Mas eu sei, ele ficou 20 anos se comportando bem. Na hora que ele puxou a granada, ele começou a agredir de novo. Então eu preciso sempre estar me controlando. E se eu errei, mathaf, amanhã é um novo dia, tenta de novo. Mas midot são igual uma granada, tem que ter um cuidado de Rav Elia Lapian diário. Eu vou dar uma introdução para vocês de quem era Rav Shach. Não posso dar uma introdução de quem ele era, mas assim, uma pinceladinha de 0,0001, se eu puder falar assim. Rav Shach era um homem que era kulot Torah. Rosh Yeshiva de Ponovitch era só Torah. Hoje em dia, no mundo do celular, fica fácil de entender isso. Por quê? Rav Shach, uma vez estava andando, ele bateu a cabeça no poste e ele pediu desculpas. Hoje em dia é pachut.
Hoje em dia é pachuda, a pessoa está o dia inteiro no celular, não consegue ficar um minuto sem o celular. É uma doença isso, infelizmente. Rav Shach estava andando uma vez e pediu desculpas para o poste e continuou andando. Por quê? Rav Shach estava preparando o shiur dele, estava tanto voltando sobre a Torá que ele tinha na cabeça dele, que o quê? Que ele não percebeu que era um poste. Rav Shach, Zichron Libraha, tinha um shiur klali, um shiur que ele dava para a Yeshiva inteira de Ponovitch. E ele tem um livro chamado Avi Ezri, que tem todos os shiurim escritos. E ele já tinha esse livro escrito, que ele já deu shiurim muitas vezes, e ele se trancava na sala dele um dia antes e ficava horas e horas e horas revisando o shiur. As pessoas falam para ele, mas o shiur já está escrito, o senhor já deu esse shiur antes. Ele falou, cada vez que eu dou o shiur, eu preciso viver ele de novo. Era um homem que era só Torá. Uma vez, uma pessoa próxima a Rav Shach, agora com essa introdução dá para entender um pouquinho a história que a gente vai falar, uma vez, uma pessoa, história 100% verídica, uma pessoa próxima a Rav Shach veio falar para ele, Rav, eu queria contar para o senhor que eu tenho um novo genro proposto para minha filha. E falou para Rav Shach, ele é um lamdan, Rav, uma pessoa que estuda a Torá, algo espetacular. Não só isso, para os Hassidim isso é muito importante, ele tem hijos. O que é hijos? Fala, ascendência. É ascendência. Para os animais a gente fala pedigree, né? Mas para um homem seria ascendência. Bet min, ele é filho de tal, neto de tal, uma pessoa muito importante. Não só isso, Rav. Economicamente a família é um espetáculo. Gente, 6 estrelas. Socialmente na comunidade todo mundo gosta deles. É só alegria, Rav. É algo raro. É um homem bom, estuda, família boa, tem havrutot ótimos na yeshiva, é só alegria, 6 estrelas. E Rav Shach olha para ele e fala, aí, Baden, eu queria pedir a brachá do Rav, queria pedir uma brachá para o senhor. Rav Shach falou para ele, antes de dar uma brachá, eu vou fazer uma pergunta para você. Olhem o que é um gadolador. Você verificou se esse homem será um bom marido para sua filha ou não? Essa foi a pergunta do Rav Shach. Tá certo que ele é bom com stender, ele sabe falar com o livro fala bem com ele, claro que é um louvor isso. Talmud Torah Keneged Kulam, a medicina mais importante do mundo. Tá certo que ele tem uma família ótima, tá certo que ele tem dinheiro, tá certo que ele tem hijos, mas você não me falou uma coisa, o mais importante, ele vai ser um bom marido para sua filha? Isso são midot. Se Rav Shach para ele, sem esse detalhe, é impossível você me contextualizar, como você me falou um minuto atrás, o shidur é bom. Eu não concordo. Por quê? Porque na Torá está escrito, quando se fala de casamento, olha o diuk que Ramim fazem. Et biti natati laish azeh. Minha filha eu dei para esse homem. Disse Rav Shach, antes de dar sua filha para alguém, veja se ele é um homem. Em árabe se fala Adami, em Yiddish se fala Mensch. De verdade, pessoal, não é só frase de caminhão, midot. A Torá fala para a gente que sem midot a pessoa não vale nada, não vale nada. Por que a Torá não advertiu a gente sobre midot? Explicitamente. Mais claro, quando eu vi um artigo faz 3 anos na revista Seleções, e tudo que eu vejo eu guardo para usar em algum shiur. Eu entendi por que a Torá não revelou para a gente uma advertência sobre cuidar das midot. Pessoal, sobre uma luz de um brinquedo nas guerras nas estrelas estava escrito o seguinte, aquele brinquedo Guerra nas Estrelas estava escrito o seguinte, uso recreativo, este não é um dispositivo de combate. Tinha uma arminha do joguinho Guerra nas Estrelas, estava escrito lá um aviso, warning, na caixa do jogo, uso recreativo, esse não é um dispositivo de combate. Outra coisa curiosa que me chamou muita atenção, tinha um carrinho de bebê, estava escrito, remova a criança antes de fechar. Sobre um cartucho, isso é tudo verdadeiro, tá? Tem a fonte aqui, sobre um cartucho de impressora estava escrito, cuidado, não beba. E o último que eu trouxe para vocês, numa folha de decalques para capacete de ciclismo, está escrito no adesivo, apenas para decoração, não protege de danos corporais ou ferimentos. Você não colocar o adesivo na cabeça e depois sair andando de bicicleta. Pessoal, igual que
esses warnings aqui são ridículos, mas a lei pede, então tudo bem, tem que fazer. Hashem falou, para mim, a Kadosh Baruch Hu, eu, maiúsculo dizendo, por que não tem advertência para Midot? Porque é que nem eu falar para alguém, olha, por favor, não beba a tinta do cartucho. Por favor, não feche o carrinho com bebê dentro. Se você comprou um carrinho e você pretende ser mãe ou pai, o mínimo que se espera é que haja essa habilidade. A Kadosh Baruch Hu falou para a gente, por favor, antes de chegar em Moshe Rabbeinu, passa por Avraham, Yitzhak e Yaakov. Por isso que a Torá não foi dada para eles, e por isso que é chamado Pirkei Avot mais uma vez, mesmo que não fala nada sobre os Avot. Não tem nada sobre Avraham, Yitzhak e Yaakov. A resposta é porque essa é a Torá dos Avot. O que consta em Pirkei Avot, que são única e exclusivamente Midot. Na noite de Rosh Hashanah, a história se passa na noite de Rosh Hashanah. Eu não sei se você... Eu li recentemente, faz 2 anos, a biografia do Rav Eliashiv. Eu volto a dizer, quando a gente lê a biografia de Gdolim, a gente muda, é incrível. Rav Eliashiv viveu 3 dígitos de idade, mas no finzinho da vida dele, ele estava na sinagoga em Rosh Hashanah, as pessoas, todo mundo queria comentar e falar Shana Tová para esse grande homem. Falavam para ele, ele voltava para casa, sentava, e viam mais pessoas que rezavam em outras sinagogas para falar Shana Tová para o Rav Eliashiv. Cumprimentar ele e dar a mão para ele. A família dele falou para ele, Rav, o senhor está muito de idade, esticar a mão para cada um deles é um esforço difícil na sua idade, para você isso é difícil. Então eu peço para o Rav, por favor, Rav, fala Shana Tová para cada um deles, mas não precisa esticar a mão. Rav Eliashiv falou para eles, olha, sabe o que? Eu vou começar esticando a mão para eles, cumprimentando, e na hora que eu não conseguir mais eu paro. A família falou, tudo bem. E se via Rav Eliashiv esticando a mão de 1 a 1 non-stop. Um homem que viveu mais de 100 anos de idade. E é difícil com 100 anos de idade, tenta imaginar, esticar a mão, por incrível que pareça. E os filhos e netos perguntaram para ele, mas Rav, vale a pena esticar a mão, esse esforço extra? Um Shana Tová, Gutior, também vale. Para as pessoas não vai mudar nada. Disse Rav Eliashiv Zichrono Libraha, quando se fala de Midot, não pode se fazer economias, merece um esforço extra. O que Rav Eliashiv, queridos, considerou Midot? Esticar a mão para alguém. Isso também é Midot, Hidush da história para mim. Fala oi para alguém, olhar nos olhos da pessoa. De verdade, quem olha para o outro já hoje? A gente olha mais para o cara está na minha frente, eu estou falando com o celular, é ridículo isso. Cadê minhas Midot? Quando eu vejo alguém que eu não vejo faz tempo, dá um oi, não é meu melhor amigo, mas se ele já passou na minha frente, cumprimenta ele. Isso são Midot. Eu estou entrando na sinagoga e tem alguém atrás, segura a porta para ele, mas eu vou chegar atrasado em Minchá. Presta atenção, o que vem antes, Midot ou Minchá? Os dois. Sai a próxima vez 1 minuto mais cedo. Mas se for aos custos de estragar minhas Midot, parece que no caso aqui, Midot é mais importante. É isso mesmo. O Maharal de Praga fala que a maior forma de dar kavod, honra para o outro, é dar atenção para ele. Isso também são Midot. Mas eu estou com pressa. De vez em quando tem que ter algum dia, talvez seja ele Shabbat, que eu vou sair da minha casa 3 minutos mais cedo para poder cuidar das minhas Midot. Quando eu vejo alguma pessoa que anda um pouquinho mais devagar do que eu na rua, ela está um quarteirão do Knis, anda junto com ele. Mas eu vou chegar um pouquinho mais atrasado. Midot. Midot, Midot, Midot. É isso mesmo. Quando alguém vem conversar com a gente, pode ser nossos filhos, pode ser nossa esposa, nosso marido, pode ser quem for, funcionário, e eu sei que a resposta vai ser não. Pode ser um shaliach. Ele vem conversar comigo, ele fala, olha, você pode me ajudar, eu queria um pedido, eu queria alguma coisa. Eu sei que vai ser não, porque ele está me pedindo 10 e eu tenho 2, eu não tenho 10 para dar. Ele está me pedindo para a liberação da aula, e essa aula eu como profissional da escola não posso liberar. Minha esposa está me pedindo alguma coisa, eu não posso. Meu marido está me pedindo alguma coisa, eu não consigo. Faz parte das Midot escutar, pensar e depois falar não. Isso faz parte das Midot. É isso mesmo. É difícil mesmo, mas é Midot, é musculação. Quando eu falo alguma coisa para alguém e essa pessoa não entendeu, como eu repito pela segunda vez? Alguém perguntou que horas são? Eu falei, são 4h23. Que horas?
4 horas e 23 minutos. Ainda como eu sou tzadik, eu repeti. Pessoal, para mim, nota 0 nas minhas midot. Nota 0 nas minhas midot. Porque se eu perdi shaharit, às vezes eu posso fazer minchá 2 vezes. Porque se a pessoa me perguntou que oração, eu não posso repetir o horário 2 vezes. Isso mesmo. No mundo inteiro, tem uma discussão filosófica entre os psicólogos. Será que a pessoa ela é responsável pelo que ela pensa? Poxa vida, tem gente que nem é responsável pelo que ele age. Coitado, sempre que alguém faz alguma coisa errada, muitas vezes eles falam que ele estava com distúrbios mentais, então não merece castigo nenhum. Dentro da Torá Kedoshá, a pessoa é responsável por o que ela pensa ou não? E é um hidush gigante. Pena que a gente está vacinado com esse hidush, mas devia ser algo que estremecia a pessoa. É isso mesmo. A Torá fala assim, o que nós pensamos, nós somos responsáveis por isso. Os exemplos do Rambam foi kas muitas vezes no pensamento, kiná, inveja no pensamento. Não é? Tudo isso são coisas no pensamento. Redifat amor, a pessoa está sedenta por dinheiro, também no pensamento muitas vezes. Agora, por que Hashem responsabiliza a gente mesmo pelos nossos pensamentos referentes a Midot também? A resposta é o seguinte, Hashem falou para a gente, olha, você é tão especial e tão capaz que de você eu posso pedir isso. Eu repito, nós Yehudim somos tão especiais e tão capazes que Hashem fala, de todos nós aqui presentes, Hashem fala, eu posso pedir isso para você. Tá certo que para o meu vizinho ficar calmo é mais difícil do que para mim, porque ele já nasceu mais calmo. Ele precisa trabalhar 1 ponto da midá dele de calma. Eu preciso trabalhar 10 pontos. Mas para mim trabalhar cada ponto meu, eu tenho muito mais mérito do que ele nessa midá, porque para mim é mais difícil. Cada pessoa é diferente. E o trabalho que Hashem espera de cada um também é diferente. Mas ninguém está isento, queridos, de trabalhar e melhorar as midot. É isso mesmo. Cada pessoa manda no nariz dele. E a coisa mais gostosa do mundo é ficar perto de alguém que tem midot refinadas. É tão gostoso, você vê que a pessoa é uma pessoa carinhosa, uma pessoa legal, uma pessoa... Infelizmente, tem pessoas que, Baruch Hashem, tem tudo, mas você olha para a cara da pessoa, parece o Kotel HaMaravi. Eu não gosto de contextualizar o Kotel HaMaravi como o Muro das Lamentações, já falei para vocês, mas está sempre azedo. Mas isso também faz parte de midot. Porque dizer Rav Yisrael Salant, todo mundo conhece isso. A minha cara é Reshut Arabim. Quanto eu olho para a minha cara? Quase nada. No elevador, quando sobe e desce, se a pessoa é religiosa, mora no andar baixo, nem isso ele não vê direito. Pronto. Se meu apartamento não tem elevador de Shabbat, eu moro em andar baixo. Então nem olhar para a minha cara muito eu não vejo. As pessoas que estão ao meu redor, elas veem minha cara. Então, eu andar carrancudo é falta de midot. Mas eu tenho essa dificuldade, tá certo? Então, o meu trabalho vai ser mais difícil, o meu mérito vai ser 1000 vezes maior do que o do meu vizinho, mas eu também preciso saber sorrir. E com isso nós terminamos. No encontro de Yaakov e Esav, todo mundo conhece, em Parashat Vaishlach, o Pasuk fala que Yaakov estava morrendo de medo de encontrar Esav. Estava desesperado. Esav vindo com 400 homens, era gangue. Todo mundo de Harley Davidson, todo mundo vindo com bracelete, soco inglês, corneta, machado, bota de prego. Está todo mundo assustadíssimo. Tudo bem? De repente, a Torá conta para a gente algo espetacular. Qual foi o fim desse encontro assustador? Vaipol al tzavarav, Yaakov e Esav, um caiu no ombro do outro. Vaishakeu, vaibichu. Um atinibosek, um deu beijo no outro, vaibichu, e começaram a chorar. Olhem que observação magna. Rav Shimon Schwab, no livro dele, Men Bet HaShoevah, faz a seguinte pergunta. Que um abraçou o outro, eu consigo entender? Esav, depois de ver quanto que Yaakov queria ser gentil com ele, falou, tá bom, vai. Que um deu um beijo no outro, tá bom, é afetividade. Irmãos, que não se viam faz 20 anos. Agora, qual a razão do choro que a Torá me conta? Olhem que precioso, diz Rav Schwab o seguinte. Yaakov olhou para Esav, e Esav olhou para Yaakov e falou, uau, olha o que ele virou e olha o que eu virei. Olha que pessoa distinguida, olha que pessoa
pura. Olha que pessoa que foi enganada durante alguns anos por Lavan e nunca foi desonesto. Uau! Olha o que ele virou e olha o que eu virei. Por que Esav chorou? Pelo que ele poderia ter virado e pelo que ele virou. Porque ele viu quase que alguém, alma gêmea dele, de fato. Yaakov, mesmo que nunca tem dois irmãos iguais, mas Yaakov era a alma gêmea dele, de alguma forma ou outra, irmão gêmeo. Falou, olha o que aconteceu com ele, olha o que sobrou de mim. Eu virei um gangster que fica rodando aí pelas madrugadas, Avenida Paulista, Manhattan, eu fico rodando por aí, e olha o que sobrou do meu irmão, olha que pessoa digna. Por isso que Esav chorou. Podemos provar isso? Podemos. Uma vez o meu Shivá me contou quantos avós tem no povo? Quantos patriarcas nós temos? 3. Avraham, Isaac e Yaakov. Quantas matriarcas nós temos, queridos? 4. Tem alguma coisa errada aqui, não tem? É 4 para 4, não 4 para 3. A resposta é que Esav deveria ser um dos avós. Nós deveríamos ter Avraham, Yitzhak, Yaakov, Esav, em contrapartida Sará, Rivka, Rachel e Leá. Quando Esav percebeu isso, ele começou a chorar, falou, uau, olha como esses homens cresceram, olha como eles se destilaram, olha como eles ficaram refinados, sofisticados, e olha o que aconteceu comigo, que perda de trabalho de midot que eu fiz. Foi por isso que ele chorou. E é isso que a gente fala todas as vezes quando a gente lê Pirkei Avot, já que esse é o tema do shir de hoje, Midot, Pirkei Avot, que é a mesma coisa, Kol Israel Yesh Lahem Chelek Leolam Haba. E a gente nunca se perguntou, Kol Israel Yesh Lahem Chelek Leolam Haba, não é verdade. A Mishnah deveria dizer Kol Israel Yeh Lahem Chelek Leolam Haba. Porque não é verdade, Yesh é que eu tenho, não, eu não tenho, eu vou ter se eu me comportar direito. Por que está escrito Kol Israel Yesh no presente Chelek Leolam Haba? Uma porção no mundo vindouro. Devia estar escrito o quê? Nós teremos no futuro. A resposta é o seguinte: Kol Israel Yesh, porque nós somos um Olam Haba ambulante quando nós já nascemos. Porque Kadosh Baruch Hu fala, você hoje, Habibi, homem ou mulher, tem Olam Haba dentro de você. Eu, Hashem maiúsculo, dizendo, aposto todas as minhas fichas em cada um de nós, Hashem falou. E cada grau de melhora que nós fazemos dentro de casa, pessoal, quando a gente fecha a porta de casa, quando a gente está no escritório, que não tem ninguém olhando, quando a gente está no nosso carro e não tem ninguém olhando, quando a gente conversa com a pessoa, quando a gente sorri para o outro, quando a gente relaciona com o outro, isso para Kadosh Baruch Hu é uma eternidade. Por isso que Hashem falou, Kol Israel Yesh Lahem Chelek Leolam Haba. Por quê? Porque nós já temos o Olam Haba e Hashem só fala, por favor, desenvolve isso, que Bezat Hashem a gente possa trabalhar nossas midot. E, como disse o profeta para a esposa de Ovadiah, se você tiver os Kelim, eu te mando brachá. Kelim eu não posso te mandar. Mas se você já tiver os Kelim, eu posso te mandar brachá. Que os Kelim que a gente possa trabalhar sobre cada um de nós são as midot, que Kadosh Baruch Hu possa mandar para todos nós, Bezat Hashem, depois desse trabalho, e Hashem aprecia cada grau de trabalho mais uma vez, muita brachá em tudo que a gente fizer. Amém. Amém.